Meus irmãos, glória a Deus. Hoje eu venho trazer uma mensagem, pelo tema o qual nós estamos no 5º dia dessa poderosa campanha. O propósito de Deus em meio ao sofrimento. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido, de uma pessoa muito conhecida no cristianismo. A conversão de Saulo no caminho para Damasco. Como nós vimos aqui só pelo título de introdução, glória a Deus, que Saulo estava perseguindo ainda, glória a Deus, ameaças e mortes aos discípulos de Deus, Então ele se dirigiu ao sumo sacerdote, pedindo cartas ali para a sinagoga, a fim que eles pudessem encontrar alguém daquela seita, alguns homens, algumas mulheres, para os conduzir presos a Jerusalém. E só que quando ele estava indo a esse encontro, a esse caminho, com esse objetivo, aconteceu que chegando perto de Damasco, glória a Deus, a Bíblia nos diz que do nada, subitamente, o cercou um esplendor de luz do céu e Saulo caiu por terra, cego. E foi quando que ele ouviu uma voz, um brado. Ei, não foi para todos que Deus apareceu. Glória a Deus. Nem todos teve esse aparecimento como Deus teve com Saulo, que apareceu diretamente para com ele e lhe fez uma pergunta: Saulo, Saulo, por que tu tá me perseguindo, Saulo? Ele estava perseguindo o povo de Deus. Ei, eu quero te dizer algo. Todavia, quando Deus tiver algo para fazer na minha e na sua vida, haverá sinais. Quando Deus tiver algo para fazer na tua casa, na tua família, na tua parentela, no teu filho, no teu neto, no teu bisneto, quem queres que seja, haverá sinais. Tu terás encontro com Deus. Deus, ele vai aparecer para você de uma forma ou de outra. Quem não lembra do meu testemunho? Alguns viu da parte que eu contei que quando cheguei no hospital, que o meu corpo adormeceu, minha vista apagou, eu comecei a enxergar espiritualmente e eu vi ali 3 seres celestiais, que eram anjos que tinham mais de 2 metros de altura ali naquela visão. Eu comecei a olhar de baixo para cima. Quando cheguei em cima, a única visão que eu estava tendo, ela se apagou, porque assim como aconteceu com Saulo, o esplendor tão forte que ele ficou cego por 3 dias, por 3 noites. Aleluia, naquele momento eu parei de enxergar, porque a tamanha glória era tremenda do esplendor. Ei, todavia, quando Deus tiver algo para fazer na minha e na sua vida, haverá sinais. Quem foi Paulo de Tarso? Porque Paulo é conhecido como Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecido por todos os cristãos. Ele considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Então, nesse texto, nós conheceremos mais sobre a história de Paulo, autor de 3 epístolas presentes na Bíblia. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui uma biografia do apóstolo Paulo. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Como nós podemos ver, Atos 16, 37, 21, 39, 22, 25. Tarso não era um lugar insignificante. Ei, Tarso era um lugar muito ao contrário. Era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Como nós podemos ver na carta aos Romanos 11, Filipenses 3, Atos 23. Ei, a infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos.
Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, nós podemos sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei, chamado Gamaliel, neto de Iliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, e ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaímos. Perdoe, meus irmãos. É farisaísmo. Glória a Deus. Quando a gente não lê glória a Deus, uma palavra, não estamos acostumando a falar nisso. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, ele é observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Então pode-se afirmar que a sua família, ela possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. Ei, não sei se você sabe, apóstolo Paulo, ele tinha uma família boa, ele tinha uma descendência boa, mas ele deixou de viver daquilo para viver de tenda, para viver de viagens. Ele deixou de viver daquele fruto qual ele tinha, que era da sua descendência, que era da sua genealogia, para viver de tendas, para viver de viagens, viagem missionária, para viver, aleluia, cativo, para viver cativo, aleluia, em casas, para viver cativos em prisões. Ele foi um cara, aleluia, um homem de Deus, que deixou, aleluia, a mordomia, que deixou, aleluia, aquilo que é conforto, para viver do improvável, para viver daquilo que seria, aleluia, muitas das vezes difícil para a sua vida, difícil, aleluia, para a sua jornada. Perdoe. Então o apóstolo Paulo, ele possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Aqui, ó, se você passar aqui 12 páginas, você vai ver em Atos 22, 28. Então, provavelmente, essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Então, estima-se que, naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Então, algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Então outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar: primeira, a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusações. Segundo, a imunidade legal dos açoites antes da condenação. Terceiro, não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Meus irmãos, Paulo de Tarso,
Ele tem dois nomes, Saulo e Paulo. Quem não conhece Simão e Pedro? É uma só pessoa. Então nessas épocas era comum que duas pessoas elas tinham mais de um nome, mais de dois nomes, como você pode ver nas escrituras. Isso não, essa história de Saulo, Deus não mudou seu nome para Paulo. Você pode ver que ele é citado numa como Saulo, na outra como Paulo, volta na outra, Saulo de novo. Ele era o perseguidor. Então o livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, né, sendo o primeiro mártir ali que nós conhecemos, né, o homem que era cheio de 4 coisas, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de divisão e cheio de fé. Suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, aos pés de Saulo. Então, após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. E ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Olha só. Então, além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Como você pode ver aqui em Atos 26:10. Então o próprio Paulo afirma que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Então seu objetivo era levar presos para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Meus irmãos, Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Ei, ele estava totalmente enganado. Como você pode ver em Gálatas, a carta à Galácia, aos Gálatas, Gálatas 1:13. E como que ocorreu a conversão de Paulo? Meus irmãos, aqui, né, com essas narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo, as epístolas dele, em suas epístolas, sugerem uma súbita conversão. Só que alguns intérpretes, alguns interpretadores, defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ser exemplo disto. Só que o que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. Ei, de repente algo inesperado aconteceu. Glória a Deus, algo que causou uma mudança radical. Não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. Ei, olha só. Todavia, quando tentarem ir na tua direção para te parar, ei, Deus vai ter um encontro com aquela pessoa. Glória a Deus. Ela será parada no meio do caminho. Glória a Deus. Ei, se tu és cristão mesmo, genuíno, verdadeiro, puro, não importa o que te aconteça, mas o que importa é se a sua vida está pautada, está guardada, está regida, está guiada, inspirada pelo Espírito Santo e divino do Senhor. Todavia, quando a sua vida ela tiver do jeito que Deus quer, aconteça o que aconteça, o Senhor te livrará da mão do vil tentador. Ei, o propósito de Deus em meio ao sofrimento é livrar o teu povo, guardar o teu povo. Ei, a segurança daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo é somente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, do grandão da Galileia.
é para esses. O esconderijo é que é o teu lugar secreto. O esconderijo do Altíssimo. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? É vivendo de acordo com a palavra. É vivendo de acordo debaixo da tua lei, cumprindo com juízo, com a justiça divina do Todo Soberano. É você deixando de viver o meu eu para viver conforme Ele te alistou, Ele te chamou. Ele te chamou para que o nome dele seja glorificado, exaltado, benquisto, glorificado, adorado em sua vida. Ele não te chamou para Ele te exaltar, você ser glorificado, você ser exaltado, você ser nomeado, você ser conhecido. Não! Ele te chamou para que o nome dele seja louvado e engrandecido de nações e nações, em dimensões e dimensões. Foi por isso que ele deu ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então não importa o que aconteça, ele estava indo furiosamente na direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade, os crentes daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical no apóstolo Paulo, que também se chama Paulo, que se chama Saulo. Aconteceu algo diferente ali que gerou uma tremenda conversão. O homem que perseguia, que apedrejava, que prendia, que matava, aleluia, passou, aleluia, a servir a Deus, passou, aleluia, a ser perseguido. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 18, o perseguidor torna-se perseguido. Olha que tremendo, que conversão radical. Meus irmãos, ao escrever, talvez você não saiba, mas quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso. Um momento em que um inimigo declarado de Cristo, transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. E nem pudesse, se eles vissem, eles morriam na hora. Então, por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. E então, esse encontro foi tão importante para Paulo, que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Glória a Deus. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 dos discípulos de Jesus ali para pregar em Jerusalém, não. Além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essas experiências transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. E ele rapidamente respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu te faça? Como você pode ver aqui, Atos 9, 6. Então essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. Quando Cristo perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? De perseguidor a pregador do evangelho. Meu Deus do céu, é tremendo demais. De perseguidor de cristão a pregador do evangelho, de perseguidor de cristão da igreja de Cristo, de perseguidor de Jesus Cristo, aleluia, ao apóstolo, ao doutor do gentil. Ele passou. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco, aonde ele estava indo para matar, para perseguir, para prender, que é homem, que é mulher. Então isso realmente é impressionante. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Mudança de vida total.
total. Ei, quando tu tiver um encontro real com Jesus, tu muda por inteiro. Olha, eu fumava maconha, cheirava farinha, aleluia, me encontrei muitas das vezes com 2 revólver na cintura, 2 calibre 38, quase matei meu padrasto umas 4, 5 vezes, só não matei porque eu não achei, aleluia. Eu fiz muita besteira nessa vida, mas quando eu tive um encontro real com Deus, de perseguidor das pessoas no mundo, passei de ministro do evangelho. Oh, tu não pegou não? O propósito de Deus em meio ao sofrimento é mostrar os sinais para o teu povo, para que o teu povo venha reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele vive e reina para todos sempre. Mudança de vida total. Ei, nota-se algo. Aquele foi o primeiro encontro que Paulo, porque ele tem 2 nomes, eu já vou te explicar por que ele tem 2 nomes. Quando ele teve o primeiro encontro, a mudança foi radical, de perseguidor a pregador do evangelho. Rápido respondeu ao chamado, que nem Isaías, quando ele viu a visão do trono, Isaías 3. Ai de mim que vou perecendo. O Senhor tocou-lhe com a brasa, purificou dos seus pecados, porque ele era homem de lábios impuros e habitava em meio de homens de impuros lábios. E rapidamente que ele foi curado, foi sarado das suas iniquidades. Aí Deus jogou ali, plantou o verde para colher o maduro. Ah, quem enviareis? Na mesma hora Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando o povo é transformado, ele não é transformado, batizou ontem, a fulana batizou ontem, mas não quer mover uma palha para Cristo. Quando você vê alguém que teve realmente um verdadeiro encontro com Cristo, ela é transformada, aleluia, das plantas dos pés, aleluia, aos fios do cabelo. Ela é transformada por completo. Se falava gíria, se falava palavra torpe, se xingava os outros, falava qualquer tipo de palavrão, se estava com a boca suja, aleluia, ela passa a ter uma falatória, uma eloquência, aleluia, uma oratória totalmente diferente do padrão que era, porque ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Ei, todavia, quando tu tiveres um verdadeiro encontro com Deus, você vai perceber que antes tu dançava até o chão, não dança mais. Tu fumava aquele cigarro nojento, não fuma mais. Fumava narguilé, bebia catuaba, bebia vinho, ficava com a boca parecendo com um bicho, a boca toda avermelhada de vinho. Tu não faz mais. Tu adulterava, tu traía, tu mentia, tu cobiçava, tu não faz mais. Porque tu teve um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Tu fumava droga, tu fumava maconha, tu não faz mais. Tu ficava de olho no esposo da tua vizinha, tu não faz mais. Porque tu teve um verdadeiro encontro com Jesus. Mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Só se for o Deus com D minúsculo, o diabo. Então é certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar Jesus, o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, depois de experiência, depois com sinais, depois de um encontro verdadeiro, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor pelas almas. Essas características ficam evidentes em suas obras. Ele amava ensinar, que ele vivia fazendo discípulos, sair daqui, deixava um, na mesma hora que ele convertia alguém, ele já deixava como dirigente, como pastor.
assim como seu filho Timóteo na fé, Tito, muitos outros. E qual que foi o início do ministério de apóstolo Paulo? Meus irmãos, após o encontro que ele teve com Cristo, aqui em Atos 9, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi quando Deus falou aqui para ele aqui: levanta-te e vai por esse caminho que eu lhe falarei o que você deve fazer. Então ele recebeu Ananias, que foi lá, que o anjo apareceu para ele em sonho. E foi Ananias quem o batizou. E ele voltou a ter vista e voltou, passou a ser uma nova pessoa. Ele foi transformado por completo naquele encontro que ele teve. Também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou a sua obra evangelística. Então não há mais informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Como você pode ver aqui. Atos 9. Vinte, 22. Glória a Deus. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Como você pode ver na segunda carta dele mesmo, em 2 Coríntios 11. Então naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém, como está aqui em Gálatas 1, 18. Então nesse tempo havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele, todos estavam com medo dele. Ele ia ter com os discípulos e falava: não, né? Esse cara aí que está perseguindo, está matando. Ao ponto que quiseram montar uma armadilha porque ia matar Paulo. De tanto que ele perseguia, prendia os cristãos. Ele falou: quê? Como que esse cara tá convertido? Ele tava matando ontem aí. Tava prendendo ontem. É mentira dele. Não vai não. Não se junta a ele não. Glória a Deus. E foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Só que, entretanto, o seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo o que ele próprio afirma em Gálatas capítulo 1, versículo 18, ali na Galácia. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos 22. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Só que tem um porém. Os crentes de todas aquela religião já ouviam as boas novas de Pedro. Glória a Deus. Por quê? Porque em Gálatas 1:22 vai dizer: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Ei, o silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Logo depois o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Então, embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região, como ele costumava fazer.
Então muitos estudiosos, né, que pregam aí, sugerem dizer que as igrejas mencionadas em Atos 15, 41 tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. E é certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar para acompanhar contigo. E o objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Foi dali em diante que Paulo começou a ser doutorado. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Então essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Voltaram de novo. Então foi esse o período que em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo-se sobre ele as mãos, os despediram um do outro para essa grande obra. E foi aí que começou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Então esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Então Paulo concentrava-se nas cidades chaves, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Segundo, ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Terceiro, ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Porque há 7 dispensações. Qualquer dia que eu tiver o tempo, irei pregar sobre ela. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. E ele também estava atento a desigualdades presentes na sociedade da sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem os mais pobres. Em Atos 14, 21, 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Então, primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho de cidade em cidade. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Então, por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja, para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Glória a Deus. Então, teve uma primeira viagem missionária do apóstolo.
A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ele deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 anos depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, em um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Então, basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Só que, entretanto, João Marcos o deixou, literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. E houve uma segunda viagem. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 15. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. Então essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Então o apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo, como nós podemos ver aqui, Atos 18. E ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas, como eu falei no início, de viver delas. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e foi provavelmente um tempo depois também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e ao partir prometeu retornar em outra ocasião. Houve uma terceira viagem do apóstolo Paulo, registrada em Atos 18 ainda, 23, 21. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo Paulo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita. Então é provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenham sido fundadas durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. Então, quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Então, foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos. Então, o resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho, que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, não conhecidas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. E ali houve um debate, do apóstolo Paulo com Pedro. Aí muitas coisas aconteceu, a prisão e morte do apóstolo Paulo, que ocorreu ali, glórias a Deus. Em Atos mesmo está registrado. Glória a Deus. O que nós podemos aprender?
com o apóstolo Paulo. Um cita que o apóstolo Paulo talvez tenha sido viúvo, separado. Outros diz que são solteiro. A abordagem que abordam, que defende que ele pode ter sido viúvo ou divorciado, separado, abandonado, quer dizer, é porque muitas das cartas ele vem tratar sobre o divórcio, sobre o casamento. E o povo percebia que o apóstolo Paulo ele tinha um grande domínio sobre aquilo que ele estava falando. Glória a Deus. Então, em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questão a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que gentios deveriam observar a lei mosaica, olhar para trás. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse motivo judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho da graça. Porque uma das 7 dispensações qual nós estamos é a da graça. Nós estamos na era da igreja, no tempo da graça. E o tempo da graça é uma das 7 dispensações. Então por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente em Gálatas 2. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios, a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Então esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas, aquela cidade de Galácia. Então nessa epístola ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Então podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja, para que o problema fosse solucionado. Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então o concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos. Só que aí, logo após, houve prisões e houve morte do apóstolo Paulo. E eu quero terminar, preste bem atenção. Existia muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão principalmente pelo fato que o livro de Atos não descreve toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso, algumas vezes por um período muito curto de tempo. Como por exemplo em Filipos, Atos 16, 23. Ao falar sobre as suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: sou ministro de Cristo, falo como um fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Como ele fala em 2 Coríntios 11, 23. Então, considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, Atos 21, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesárea, nessa cidade Félix. O governador romano deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos, em Atos 23, 26. Festo, sucessor da Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César, depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice. O apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma,
Após uma terrível tempestade, o navio qual ele estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta. Foi quando ele teve, aleluia, a visão que o anjo chegou para ele estava dormindo e falou: ei, diga para todos os tripulantes, diga para os marinheiros que esse barco, que esse navio, ele vai naufragar, ele vai quebrar em todos em pedaços, mas todos que estão dentro não irão morrer. E o que aconteceu? Deram ouvido à voz do homem, mas não deram ouvido à voz do profeta de Deus. Ei, é o que mais acontece hoje em dia. Dão ouvido a uma pessoa que não tem nada a ver um relacionamento com Deus. Mas quando um profeta de Deus fala, eles ignoram. Então finalmente o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Então apenas disso ele tinha total liberdade para ensinar sobre o evangelho. Como está Atos 28, 31. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastoreais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatado em Atos por volta de 63 depois de Cristo, em 2 Timóteo 4, versos 16. Após ser solto, ele teria visitado a área do mar Egeu e viajado até Espanha. E eu quero terminar agora com a morte do apóstolo. O martírio em Roma que ocorreu na vida do apóstolo Paulo. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Só que dessa última vez ele acabou executado pelas mãos de Nero por volta de 67 e 68. Como está em 2 Timóteo 4, 6, 18. Então tudo isso indica que as epístolas pastoreais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente, acerca de 95, e o cânon muratoriano, acerca de 170, testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto mais definido que defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse. 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ei, isso aqui é escatológico, o que ele professou aqui. Porque a Bíblia nos diz, não é todos os crentes que vai subir, mas sim todos que estão amando a sua vinda e todos que estão zelando e aguardando por ela. Não adianta tá na igreja, quer ser salvo, quero ser salvo. Mas tu ama a vinda dele? Tu tá almejando a volta dele? Ei, tu tá querendo a volta dele? Tu tá aguardando por esse grande momento? E as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo foi Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Ei, eu quero te deixar uma mensagem aqui para finalizar. Nós temos que ser aquilo que nós não queremos ser. Como assim, irmão Vinícius? Tu tem que ser aquilo que Deus quer que tu seja, porque aquilo que Deus quer que tu seja, tu não quer ser. Não pegou? Meu Deus. Ei, você, nós somos chamados para uma obra
o qual nós não tem que ficar escolhendo o que nós quer fazer, não. Tu não tem a prioridade. Ah, Deus me chamou, mas eu não quero pregar nessa igreja, não. Tem pouca pessoa, uma igreja fria, só tem crente murmurador. Ei, tu foi chamado para uma grande obra. Oh, aleluia. E hoje nós podemos ver que os cristãos, glória a Deus. O que acontece com os cristãos, irmão Vinícius? É muita fama, é muito dinheiro envolvido. Você pode ver com a história de Pedro, um exemplo. Quem foi Pedro? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa era a fama que os verdadeiros discípulos de Cristo recebiam por defender a verdade. Esse é Pedro de cabeça para baixo. Você poderia estar vendendo peixe, ser um grande empresário no mundo da pesca, mas foi chamado para pescar homens, e seu prêmio foi a crucificação. Interessante como o evangelho pregado pelos apóstolos causava perseguição e morte a eles. O evangelho anátema de hoje gera aplausos e riquezas, porfias, mentira, heresias. Voltemos ao evangelho puro e simples. O show tem que parar, tem que acabar por aqui. É por causa do meu nome, Jesus falou que por todos sereis odiados, mas aquele que permanecer firme até o fim, seguindo, sendo odiado, fazendo conforme ele quer, a estes serão salvos. Mateus capítulo 10, versículo 22. Ei, se você recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus. Tem alguém que recebe essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. E o propósito do meu sofrimento é... Você viu aí? O que o apóstolo passou? O cara tinha família boa. O cara tinha a família. Eles era povo de como que fala, meu Deus? Era um povo de condição. Ele largou tudo para viver de tenda. Tenda aqui, tenda ali, monta tenda aqui, arma tenda lá. Viagens, naufrágio, perseguições, açoite, calúnias, prisões. É esse o propósito de Deus em meu sofrimento. Quem foi Saulo? Quem foi Paulo? Paulo, meus irmãos, o primeiro encontro que ele teve, como vocês viram, levou a sua conversão real, verdadeira, não mentirosa. Não foi forçada. E Saulo virou Paulo, irmão Vinícius. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não. Muitas pessoas pensam que Saulo virou Paulo, mas isso é um erro. Essa afirmação é errônea. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. É verdade que na Bíblia há registro de ocasiões que Deus mudou o nome de uma pessoa, mas esse não foi o caso de Saulo. O que aconteceu é que surgiu uma ideia popular de que na ocasião de sua conversão a Cristo no caminho de Damasco, Saulo virou Paulo. Ou seja, o perseguidor Saulo teve o seu nome mudado para Paulo, tornando-se um grande pregador do evangelho. No entanto, em nenhuma parte do texto bíblico, não tem nenhuma, que narra aqui a conversão de Saulo, né? A informação de que seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Inclusive, mesmo após ter sido convertido, Saulo continuou sendo designado no texto bíblico pelo seu nome Saulo, como em Atos 9. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma referência direta a Saulo, já como um homem repleto do Espírito Santo. E essa reverência é interessante porque ela explica que Saulo também se chamava Paulo. Olha aqui Atos 13, gira 2 páginas. Isso quer dizer que Paulo era um cognome de Saulo. Por que Saulo tinha 2 nomes, Saulo e Paulo, irmão Vinícius?
Meus irmãos, nos tempos antigos, era relativamente comum que as pessoas tivessem mais de um nome. No mundo grego-romano do primeiro século, essa prática era muito utilizada por causa do contexto em que as pessoas viviam. Então o Império Romano dominava uma extensa área e exercia governo sobre muitas províncias. As pessoas que viviam nessas províncias tinham origem em diferentes povos, cada qual com as suas particularidades, mas que estavam submetidos ao domínio de Roma. Então, embora o idioma romano fosse o latino, a língua predominante no império era o grego. Isso por causa da grande influência cultural grega no império helenístico. Então, muitas pessoas que viviam no Império Romano tinham um nome de batismo natural de sua terra e cultura, mas também possuíam uma versão grega desse nome ou assumiam um nome latino. Essa era a realidade do apóstolo Paulo. Não foi trocado, ele tinha 2 nomes, assim como Simão Pedro. Então nós sabemos que Saulo era um judeu legítimo, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia. Então ele pertencia à tribo de Benjamim, foi circuncidado no 8º dia de vida e educado na lei como um fariseu. Então por que na Bíblia Saulo passou a ser chamado Paulo? Já vimos que Saulo não virou Paulo, mas é inegável que na Bíblia Saulo é designado muito mais como Paulo do que como Saulo. Na verdade, a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, o nome Paulo é predominantemente empregado. Mas curiosamente, esse mesmo capítulo fala do procônsul romano Sérgio Paulo, que Saulo e Barnabé encontraram em Pafos, Chipre. Então alguns comentaristas conjecturam que Saulo deu preferência a usar o seu nome romano ao invés do seu nome hebraico, como cortesia a Sérgio Paulo. Porém, não há evidência alguma disso. Glória a Deus. Entende? Então, por fim, para acabar aqui, existe ainda outras interpretações, outros relatos, como a interpretação de Agostinho, que acreditava que o motivo de Saulo ter usado o nome Paulo tinha a ver com o seu significado. Então, para Agostinho, Saulo virou Paulo como um indicativo de que ele se considerava o menor dos apóstolos, como em 1 Coríntios 15, 9, Efésios 3, 8. Mas, novamente, esse tipo de interpretação não possui qualquer apoio e não passa de mera especulação. O mais provável é que Paulo era mesmo um cognome romano de Saulo que remontava a sua vida em Tarso. Ele tinha o nome hebraico e romano. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar alguém aqui que está podendo orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, coloque a tua palavra em todos os corações. Eu creio que o Senhor tomou cativo todos os corações. Que essa semente gloriosa que foi ministrada pelo Senhor, que ela venha, meu Pai, ser seminada, que ela venha ser semeada, e que o teu Espírito Santo possa regar e que o Senhor possa lhe dar um belo de um fruto. Abençoe a todos e todos nós ficamos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos.